Bom, galera, sejam bem-vindos, né? Vamos dar continuidade em nosso assunto. Hoje, vamos continuar com termodinâmica e vamos lá. Vou compartilhar aqui. Então tá aqui, gente. Vamos lá. Esse aqui foi o slide que eu já mandei para vocês, que é o segundo slide. A gente falou do primeiro slide, né, de termodinâmica. Esse aqui é o segundo, a segunda parte de termodinâmica. Eu acredito que hoje a gente possa entrar nas leis da termodinâmica. Lembrando que basicamente são 3 módulos a segunda avaliação de vocês. Quais são esses 3 módulos? O primeiro módulo é gases, o segundo é a primeira parte termodinâmica e o terceiro é a segunda parte da termodinâmica. Então são basicamente esses 3 módulos que nós vamos trabalhar, né, na segunda avaliação de vocês, tá bom? Vamos continuar. Aqui o conceito de termodinâmica já vimos na aula passada, que é a transformação de energia térmica em mecânica. Eu tenho a transformação de energia térmica, que é termo, em mecânica, que é o movimento. O vapor faz girar bem aqui esse objeto. Lembrando que isso aqui é uma máquina térmica, né? E esse Sim, uma das primeiras máquinas. Isso, que é na época justamente isso que nós vamos falar bem aqui, ó. E que é na época da Revolução Industrial, não foi, que foi o estopim dessas máquinas aí com estudos de termologia e termodinâmica. E esse calor bem aqui produz movimento deste motor, fazendo que é uma espécie de motor, porque faz girar a máquina. Então a energia térmica, que é o vapor, esse vapor bem aqui vai impulsionar para um lado, esse vapor impulsiona bem aqui, ambos vão estar girando no sentido horário, no sentido anti-horário, de acordo com o movimento. É basicamente isso daí que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver se tem um... Então vamos lá. Então tá aqui, gente. Termodinâmica, ela vai estudar justamente essa transformação de energia térmica em energia mecânica. Então eu tenho essa transformação de energia aqui. Deixa eu tentar passar aqui o slide. Então aqui o movimento que eu falei, dessa máquina térmica, o calor, né, o vapor vai impulsionar como se fosse uma bexiga, sabe aquela bexiga? Que quando você tenta amarrar e ela escapole, ela foge de você. É mais ou menos assim que funciona. O vapor de ar quente vai impulsionar o movimento aqui da... A termodinâmica é a ciência que trata do calor, as propriedades dos fluidos termodinâmicos. Então ele vai envolver calor, vai envolver calor, vai envolver... Falamos dessas energias, né, em aulas anteriores. Já falamos desse tipo de energia em aulas anteriores. Só admitir aqui as pessoas. Então é isso aí. E aqui é alguma das pessoas que ajudaram ao desenvolvimento da termologia e da termodinâmica. Sadi Carnot, esta mulher, ela ajudou bem aqui no princípio, queria provar que a máquina perfeita, ela tentou com um rendimento de 100%, mas essa mulher não obteve sucesso, porque é impossível na natureza uma máquina ter um rendimento de 100%. Você a gente vai ver na segunda lei. Você não pode ter um rendimento de 100%, uma máquina de 100%.
Ela sempre vai ter que dissipar algum tipo de energia. É claro, para que possa fluir, entendeu? Para que a energia possa se transformar. Se tu vai utilizar toda a energia e não vai dissipar nada para o ambiente, como é que vai haver essa transformação de energia? Por exemplo, você é uma máquina, você come, toda a energia desse alimento, ele não vai ser consumido para você. Uma parte você vai trabalhar ele, você vai realizar ele, a outra parte vai ficar guardada, armazenada em forma de gordura no teu corpo, e a outra parte ela é eliminada de você em forma de excremento, como você já sabe, né? Ela vai sair. Essa que é a energia dissipada. Ela se transformou em um outro tipo de energia na forma de matéria, para que você possa entender. E aquilo ali vai ser utilizado numa outra situação. Já o carro, a energia dissipada a fumaça, né? Então, não é tão utilizado pela natureza a fumaça, né? Só para prejudicar, pelo menos que eu saiba. James Joule, ele tentou, foi a partir daí, se falar do zero absoluto, que é impossível as moléculas pararem de vibrar. Foi a escala termométrica, eu estou confundindo, gente, com Kelvin, perdão. Joule, ele também ajudou, ele contribuiu no desenvolvimento da termologia e da termodinâmica, e Joule ele justamente, em homenagem a isso, a essa contribuição, a unidade da energia é justamente em Joule, em homenagem a ele. Emile Clapeyron, que tem até a fórmula, por vocês nunca rezei tanto, pressão vezes volume, que é igual ao número de moléculas, vezes a constante, tanto vezes a temperatura. Clapeyron, foi que já falamos sobre ele, percebeu que os números de partículas, volumes, se eu tenho dois recipientes com o mesmo volume, com a mesma temperatura e pressão, mesmo que sejam gases diferentes, eles vão ter o mesmo número de partículas, de moléculas. Vem aqui Clausius, Rudolf Clausius também fizeram uma escala termométrica em homenagem a ele. Thomson, Kelvin, foi esse que eu confundi ainda há pouco. Lord Kelvin, esse que também tem uma escala termométrica, tem uma escala no nome dele. Homenagear o zero absoluto, que é a temperatura que as moléculas param de vibrar, que é o zero Kelvin, que na nossa escala é menos 273 graus Celsius, aproximadamente. E ele disse que nessa temperatura, homenagearam ele que nessa temperatura de zero Kelvin, que é do zero absoluto, que é a escala Kelvin, nesse zero absoluto ali, as moléculas param de vibrar. Só que também é impossível, assim como Carnot tentou criar um rendimento, uma máquina com um rendimento de 100%, e foi comprovado que tem que ter um desperdício de energia de alguma forma, tem que sair energia, também o zero Kelvin, se você alcançasse uma máquina com quando as moléculas parassem de vibrar, que é o zero Kelvin, você chegaria a essa máquina perfeita. Mas é impossível tanto a máquina perfeita quanto as moléculas pararem de vibrar. As moléculas têm que vibrar, gente. As moléculas têm que ter frequência. Se não tem vibração, não existe realidade. Vou tentar passar aqui a contribuição de James Joule. Ele é inglês, né? Nasceu em Salford. Morreu em 1889, está aqui os experimentos que ele fez em 1889, o trabalho mecânico. Ele estudou também a eletricidade, estudou o calor, o efeito Joule, essa fórmula que você vai ver no terceiro ano, que é a fórmula da potência, que é o efeito Joule, que é em eletricidade que você vê isso. O equivalente mecânica do calor, repara que ele já começou a trabalhar com caloria e começou a trabalhar com Joule, né? Uma caloria que você perde de energia térmica do seu corpo é equivalente a 4,18 Joule. O efeito Joule-Thomson, que é o decréscimo de temperatura de um gás em função da expansão, sem a realização de trabalho. Então, repare que isso aí é uma das leis da termodinâmica. Não haver a realização de trabalho,
sem realização de trabalho, apenas o decréscimo de temperatura em função da expansão. O que é a expansão? Em função da expansão, sem a realização de trabalho. Olha só, é complicado falar sobre isso daí, porque se eu tenho na termodinâmica, quando a gente falar de expansão, vai haver realização de trabalho. Se você expande o gás, você está realizando um trabalho. As contribuições de Joule e outros levaram o surgimento dessa disciplina que é termodinâmica, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui quem. Deixa eu admitir aqui o povo. Primeira lei da termodinâmica foi uma lei criada antes da lei zero da termodinâmica, que é do equilíbrio térmico. Por isso o nome é lei zero da termodinâmica, porque era para ser criado antes, mas foi criada a lei zero da termodinâmica, porque eles fizeram primeiro a primeira lei da termodinâmica, depois perceberam que os três corpos ali, em um mesmo ambiente, com o passar do tempo, o de maior temperatura daria energia para o de menor temperatura. No final, todo mundo ficaria na mesma temperatura em equilíbrio térmico. É o mesmo que acontece dentro de uma sala de aula. Que mesmo que você pegue no metal e pegue na carteira, você percebe que o metal ele é mais frio, mas tanto o metal quanto a madeira estão na mesma temperatura. A diferença é que apenas o metal ele é um bom condutor e a madeira é um mau condutor. Por isso você tem uma sensação diferente. Mas o equilíbrio térmico houve ali, que é a lei zero da termodinâmica, a mesma temperatura. Já a primeira lei da termodinâmica, é necessário você saber dessas três energias que já falamos em aulas passadas, que é o calor, que é o trabalho e que é a energia interna. É preciso compreender as características do sistema termodinâmico e os caminhos percorridos pelo calor, isso se houver a transferência de calor. Porque tem lei da termodinâmica que a quantidade de calor é zero. Não houve a mudança de temperatura, houve a realização de trabalho, depende da situação, mas existe transformação que não há trocas de calor, tá? A termodinâmica ela não existe apenas com a troca de calor. Por exemplo, quando tu esfrega a tua mão, qual é a energia que tu está utilizando? Trabalho. E é o trabalho, né? Tu está esfregando a mão, não tem nada a ver com calor. Foi o trabalho que esquentou a tua mão. O trabalho fez agitar as moléculas do teu corpo e aumentar a energia interna da tua mão esquentando. Ou seja, o trabalho aumentou a energia das moléculas. Qual é a energia dessas moléculas? É a energia interna, é a energia dentro do corpo. Ou seja, não teve nada a ver com calor. O calor não entrou, não saiu, só teve trabalho e as moléculas ali aumentando a sua energia. Só teve essas duas energias aí. Então, sistema termodinâmico, certa massa delimitada por uma fronteira. Ali, a fronteira é que o peso, o gás, o peso ele vai realizar o quê? Qual é a energia que o peso vai realizar ali sobre esse gás? O peso ali, amassando aquele gás, ele vai realizar o peso vai realizar um trabalho. Mas o gás, ele vai receber aquele trabalho do peso. O gás ele recebe trabalho e com certeza vai modificar ou a agitação das moléculas, que é a energia interna, ou ela vai haver essa transferência de calor, dependendo da situação e da transformação. Ou pode acontecer os três de uma vez, viu? Calor, trabalho e energia interna. Pode acontecer os três. Mas se uma dessas energias for zero, não existir, aí é uma transformação. Nos gases perfeitos, para que fosse uma transformação, ou a pressão, o volume ou a temperatura tinham que ser constantes. Nos gases perfeitos. Aqui na primeira lei da termodinâmica, se o calor, se o trabalho ou a energia interna for igual a zero, aí sim isso vai ser chamado de transformação. Só é chamado de transformação ou quando uma das energias for zero, calor, trabalho e energia interna, ou quando
Uma das grandezas físicas, pressão, volume e temperatura, for constante, isso é chamado também de transformação. Lembrando que nós temos transformação isotérmica, isobárica, isométrica, e também vamos estudar as transformações adiabáticas, que é adiabática, quer dizer que é sem diaba, sem diaba, quer dizer sem trocas de calor. É isso que quer dizer. Essa diaba aí do adiabática, adiabá quer dizer sem trocas de calor, sem calor. Então tá aí o sem diaba. Deixa eu ver aqui o que perguntaram, se fizeram alguma pergunta. Só fizeram... Então nós temos aqui a fronteira. Onde é que fica essa fronteira? Deixa eu passar aqui o slide. Vamos ver se passa. O sistema fechado, já falamos em aula passada. O que é um sistema fechado? É o sistema que vai impedir a entrada de matéria e de energia. Ele está fechado, tanto para a matéria quanto para a energia. Esse que é o sistema fechado. O sistema que estamos vivendo aqui, o sistema de isolamento. Na física não é um sistema de isolamento que a gente está vivendo. Estamos vivendo um sistema fechado, segundo a física. Porque fechado é quando não troca matéria e não troca energia. É isso que é fechado. O sistema isolado é o que acontece com os isolantes. O isolante ele só impede a entrada de quê? De calor, de energia. É isso que o isolante faz. Energia elétrica, energia térmica. Ele isola a energia. Agora o fechado, ele isola a energia e isola a matéria. Então se você não pode entrar em determinados estabelecimentos, é porque você está vivendo num sistema fechado. A sua matéria não pode entrar e nem sua energia pode entrar. Entendeu? Agora o sistema isolado é um sistema que não pode haver trocas de energia. É isso que é um sistema isolado. Deixa eu ver se vai aparecer bem aqui o sistema isolado. O sistema que não troca energia e nem massa com a vizinhança, com sua vizinhança. com sua vizinhança. Ah, perdão, gente. Perdão. Devo ter confundido. Se por acaso esse texto aqui estiver errado, eu venho aqui e corrijo aqui com vocês. Mas aqui ele está dizendo que no sistema fechado, ele é mais ou menos assim. Dentro daquela loja que não pode estar aberta, aquela loja que não pode estar aberta, não pode estar entrando matéria, por isso que é fechado. Mas você vai ter a luz do sol entrando, entendeu? Naquela loja. A energia consegue entrar, mas a matéria não consegue, isso que é o sistema fechado. E o sistema isolado, que é isso que estamos vivendo. O sistema isolado é que não troca energia e nem massa com a sua vizinhança. Esse que é o sistema isolado, segundo esse texto. Eu acho que porque o slide passado estava dando uma outra informação e acabou confundindo os dois. Eu peço perdão. Mas vamos ficar com esse conceito aqui. Fechado, entra energia, mas não troca matéria. É isso mesmo, tá certo, eu que acabei confundindo. Isolado não entra nada. Então estamos vivendo realmente um sistema isolado que não troca nem matéria nem energia. Então aqui as transformações, as variáveis é pressão, volume e temperatura. Repara o que aconteceu aqui. Eu vou voltar aqui para ver se tu conseguiu entender o passo a passo. Olha, o fogo está esperando bem ali. Esse fogo, ele vai transmitir qual energia para esse recipiente? Qual é a energia que ele vai transferir para esse recipiente? É a energia térmica, na forma de calor. Repara o que aconteceu com o gás. Veja se ele expandiu. Repara só que ele recebeu o calor e quando ele recebe esse calor, o gás imediatamente ele expandiu de 1 para 2, ele expandiu, porque ele recebeu
o calor que fez expandir. É o que acontece com a dilatação térmica. Se o ambiente começa a esquentar, vai dilatar. Esquentou, dilatou. Gente, eu vou fazer assim com vocês. Eu vou fazer assim. Vocês podem sair, tá? Vocês lembrando que isotérmico é quando a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, varia pressão e volume. Isobárico é quando a pressão é constante. Se a pressão é constante, varia volume e temperatura. Isométrico, o volume é constante. Quem varia é a temperatura e a pressão. Adiabático é isso. Adiabático é não troca calor. Adiaba significa não troca calor. Certo? Tchau, tchau, Kate. Olha só. Continuando. Aqui. Primeira lei da termodinâmica. É aqui que eu quero entrar. É aqui que eu quero entrar com vocês. Eu quero explicar com mais detalhes para vocês. Qual é a primeira lei da termodinâmica? Está envolvendo essas três energias bem aqui. Está envolvendo essas três energias. Calor, trabalho e energia interna. Esse aqui é calor, esse tal é o trabalho e o ΔU é a energia interna. Se você recebe calor, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Ou o corpo ele vai realizar trabalho, ou o corpo ele vai esquentar, aumentando a sua própria energia, ou vai acontecer as duas coisas. Vai realizar trabalho e vai também aumentar a energia interna. Nós temos aí então três energias. O calor pode alterar o trabalho, pode alterar a energia interna ou pode alterar os dois de uma vez. O calor é igual a trabalho mais energia interna. Essa é a primeira lei da termodinâmica, na qual, se o trabalho for maior que zero, significa dizer que ele está realizando um trabalho. O gás está realizando trabalho. O gás está expandindo. Gente, se eu tenho uma expansão bem aqui, trabalho é maior que zero, então eu tenho uma expansão. Se eu pego um desodorante, se eu pego esse desodorante aqui e eu espirro ele, repara só, se esse vapor fosse quente, você ia perceber que quanto mais eu vou expandir, mais vai esfriar. Então, na expansão do gás, vai esfriar. Para esfriar, tem que perder calor. Entendeu? Nesse caso aí. Só que nessa situação que eu acabei de fazer, não tem a ver com calor, tá? A expansão diminuiu a energia interna sem haver a troca de calor. A expansão desse gás aqui diminuiu a energia das moléculas. As moléculas ficaram menos agitadas devido a essa expansão. As moléculas se afastaram. Se as moléculas se afastam uma das outras, então não vai ter aquela vibração como ela tinha. Na expansão, as moléculas perdem energia interna, sem haver troca de calor. Foi o que aconteceu com esse desodorante. Mas nesse caso aqui, que vocês estão vendo nesse slide, repara só, que aparece um calor bem aqui. Então, nesse caso, a realização desse trabalho é a energia que sai do sistema, e nesse caso, o trabalho, se for menor que zero, o gás está sendo amassado. Esse aqui é quando o trabalho, essa situação aqui é quando o trabalho é maior que zero. E nessa situação aqui, de compressão, o trabalho ele foi menor que zero. Na primeira situação, recebeu o trabalho, e na segunda situação, realizou o trabalho. Quando o calor ele é maior que zero, o calor entra no sistema. Quando o calor é menor que zero, o calor sai do sistema. Energia que sai do sistema. Se você está trabalhando, está realizando trabalho, você vai perder energia. Energia que sai do sistema. Se por um acaso você está recebendo o trabalho de alguém, é a energia que entra do sistema. Isso, a energia que
Professor, o senhor irá fazer resolução no capítulo 2? Por enquanto é para vocês fazerem, tá? Aí depois a gente vai vir aqui e vai corrigir, tá bom? Algumas questões. Outra a gente vai trabalhar aqui mesmo dos slides. A gente vai ver o que a gente faz. Tem até final de junho para a gente poder concluir com esse conteúdo aí. Então vamos ver aqui. Então quando o calor é maior que zero, o calor entra no sistema. Quando o calor é negativo, o calor sai do sistema. Trabalho maior que zero, você está trabalhando, né? Então você está perdendo energia. Se você está recebendo trabalho de alguém, você está recebendo a energia de alguém, energia que entra no sistema. Variação da energia interna é a variação do final, energia final, menos energia inicial, que é o U. Só apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui eu trabalho. Deixa eu ver. Piloto. A borracha. Deixa eu ver a borracha aqui. A borracha. A borracha. Então repara só. Nós temos... Se eu pego aquele trabalho que estava positivo e passo para lá negativo, eu posso também deixar essa energia interna. Energia interna é calor menos o trabalho. Se por um acaso a expansão for nula, o que é expansão nula? Quer dizer, expansão nula quer dizer que não houve realização de trabalho. O trabalho foi zero, não tem trabalho aqui. O corpo está inerte, a tampa vai continuar na mesma posição, não vai realizar trabalho, não vai modificar o volume, não vai nem expandir nem comprimir. O trabalho ele vai valer zero. Então o que vai acontecer? Seu trabalho some, só quem vai sobrar é quem? Energia interna e calor. Quando não há realização de trabalho, só quem sobra é a energia interna e o calor. Só são essas duas energias que vão sobrar. Deixa eu continuar. Bora ver se... A energia interna depende apenas de quem? Da temperatura. Por que a temperatura? Porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. E a energia interna está associada com a agitação das moléculas. Repara que na primeira situação, quando não tem variação de temperatura, quando o gás permanece sempre com a mesma temperatura constante, a variação da sua energia interna vai ser zero. Se eu tenho a mesma agitação molecular, eu vou ter a mesma energia interna. Ou seja, não vai haver variação dessa energia interna. A energia interna passa a ser zero. Qual é a transformação que não há variação da agitação molecular? Ou seja, variação das moléculas. Não há variação de temperatura. Quando a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. Então, nesse caso, bem aqui, no primeiro caso, em que a variação de temperatura é igual a zero e que a variação da energia interna também vai ser zero, essa transformação, no caso, é isotérmica. Nesse caso aqui, em que o trabalho for zero, neste caso específico, que o trabalho é zero, não aumenta o volume nem diminui o volume. A tampa vai continuar a mesma. A transformação é isométrica. Quando não há variação do volume, a transformação é isométrica. Vou repetir. Transformação isométrica. Não há variação do volume, a variação do volume é zero, então o trabalho é zero. Transformação isotérmica. Não há variação de temperatura, a variação de temperatura é zero e também não há variação da energia interna. Se por um acaso a variação de temperatura for maior que zero, então a variação da energia interna vai ser maior que zero. Se vai aumentar a variação de temperatura, a energia interna vai aumentar. Ambas são positivas. Agora, se esfria, se a variação de temperatura é menor que zero, então a variação da energia interna também será menor que zero. Então vamos continuar aqui. Fronteiras do sistema. Para bem aqui que eu tenho uma fronteira.
calor que passa pelas fronteiras do sistema depende do processo. Tem uma situação que eu coloco a tampa da panela de pressão. Em qual situação que eu tenho maior variação de temperatura? Em que eu aumento a variação da energia interna. Como eu tenho uma tampa, não há realização de trabalho, nem recebimento de trabalho. A tampa vai continuar sempre na mesma posição. Se o trabalho é zero, então a transformação é isométrica. Não há variação de volume. Nessa vou continuar, vou apagar isso aqui que eu não tinha apagado. Para poder continuar. Então essa situação que acontece, né, com foguinho na primeira situação, com foguinho na segunda situação. Repara agora que está no volume 1, passa para o volume 2. Nesse caso, houve uma realização de trabalho. Por que realizou? Porque expandiu o gás. Houve um aumento de volume. Quando aumenta o volume, realiza trabalho. Aqui está dizendo que tem calor, tem trabalho, tem energia interna, tem calor, tem trabalho, tem energia interna. Tem as três energias. E se tem as três energias, não é nem isométrica, nem isotérmica e também não é adiabática. Quando é que ela é adiabática? Quando não troca calor. Quando é que é isométrica ou isovolumétrica? Ou isocórica também pode ser chamada. Quando é que é isométrica? Quando não tem trabalho. Quando não tem trabalho é isométrica, não tem variação de volume. Quando é que é isotérmica? Quando não tem variação da energia interna, mesmo a temperatura. Mais uma vez, calor zero, adiabática, trabalho zero, isométrica, variação da energia interna zero, isotérmica. E quando as três aparecem, pode ser que seja isobárica, que a pressão é constante. Por isso que a fórmula aqui, trabalho, pressão vezes o volume, essa fórmula aqui é derivada da fórmula força vezes deslocamento. Quando você aplica uma força, esse corpo ele vai deslocar. Se não desloca, se não tem deslocamento, é porque não tem trabalho. Se não tem deslocamento, é porque não tem trabalho. Se não tem variação do volume, não tem trabalho. Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Só tem trabalho se tem o quê? Força e deslocamento. Se tem força e deslocamento, tem trabalho. Se tem só deslocamento, não tem trabalho. Se tem só força, não tem trabalho. Para que tenha trabalho, tem que ter o quê? Força e tem que ter deslocamento. Tem que ter as duas coisas, que é o o FD. Só que aqui na termodinâmica é uma outra roupagem. Então você faz, ela é derivada desse FD. Aqui eu vou representar a força, eu acrescento alguns elementos, mas o contexto é o mesmo. Quando eu digo exerço uma força, eu estou exercendo uma pressão. Então, eu tenho pressão bem aqui. E essa pressão e essa força faz deslocar o gás, ou seja, ela vai variar o volume do gás. Então, eu posso representar ou força vezes deslocamento, ou eu posso representar pressão vezes o volume, que, querendo ou não, tem o mesmo contexto. Pressão é a força sobre a área, e volume também tem o deslocamento, que os três lados, né, desse deslocamento. São as três dimensões, é o volume completo. Não é só unidimensional, é tridimensional o volume. Né? O deslocamento só tem uma dimensão. O volume tem as três dimensões. Lembrando que variação do volume é final menos inicial. Nós temos aqui V2 menos o V1. Então, o trabalho ele depende de como a pressão ou volume vai mudar nesse processo. Nesse caso, o trabalho ele vai necessitar, se eu tenho um aumento do volume, eu vou saber se vai realizar, como é que vai ser essa pressão aí. Então, o trabalho ele precisa, assim como ele precisa da força e do deslocamento, o trabalho precisa da pressão e do volume. Processo isobárico, como falamos aqui, pressão e volume, eles vão permanecer constantes, ó, tá? A e vai permanecer com A. Mas se houve um aumento de volume, se a pressão aumentou o volume, se eu pressionei aquele gás
e aumentou aquele volume daquele gás, é porque houve a realização do trabalho, aumentou o volume. Mesmo com pressão constante. Na panela de pressão, a pressão é constante. Tem momento que equilibra, né? A primeira lei da termodinâmica, já vimos aqui, calor é trabalho mais energia interna. Processo isovolumétrico, quem vai ser constante, repara bem que é o volume. Se eu tenho o mesmo volume, não tenho realização de trabalho. Transformação a volume constante. Se a variação do volume é zero, o trabalho será zero. Se a variação do volume é zero, o trabalho será zero. Então, segundo a primeira lei da termodinâmica, na transformação isométrica, quem é que vai sair daqui? Repara aqui da energia isométrica, quem é que sai? É o trabalho. Sobra só quem? Energia interna e calor. Se eu tenho uma variação da energia interna, eu vou ter calor, mas sem a realização de trabalho. Somente com calor e energia interna. Se eu não tenho a realização de trabalho, é isométrica essa situação, que é o que acontece na panela de pressão. Nós temos o aumento da quantidade de calor, aumentando a energia interna, a agitação das moléculas. No processo isotérmico, a temperatura que é constante. Isotérmico, se a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero. Ou seja, não há variação de energia interna. Repara aqui que pressão e volume estão variando. Pressão e volume estão variando, mas de uma forma inversa. Quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. São inversos. Nesse caso aqui, é uma compressão do gás. Se eu tenho uma diminuição do gás, é uma compressão do gás. O gás está recebendo o trabalho. Transformação de temperatura constante. A variação de temperatura é zero. Então, a variação da energia interna, ela também vai ser zero. Qual é a energia que vai sobrar? Apenas calor e trabalho. A energia interna vai ser zero. No processo adiabático, quem vai ser zero é a quantidade de calor. É o calor que vai sumir, não vai ter troca de calor. É o que nós tentamos fazer com garrafas térmicas. Impedir os 3 processos de propagação de calor. Impedir a condução térmica, impedir a condução térmica, a convecção térmica e a radiação térmica. Ele tenta impedir, é um processo adiabático, que eu não quero que tenha troca de calor. Então, as únicas energias que vão prevalecer aqui, quais são? Energia interna e trabalho. Lembrando que como o trabalho está positivo, quando ele passa para lá, ele fica negativo. Por isso que os sinais ficam diferentes da energia interna e do trabalho. E isso vai modificar muita coisa. Esse sinal negativo vai alterar muita coisa. Quer ver como o sinal negativo ele altera muita coisa? Vou voltar bem aqui. Imagina que isso aqui seja o vapor da panela de pressão. Quando eu coloco afastado, já falamos, realiza trabalho. Por quê? Porque lá na ponta desse gás, eu tenho um aumento do volume, há uma expansão, e na expansão o trabalho é positivo. O trabalho é positivo na expansão. Só que não esfriou, a energia das moléculas não diminuiu, então a energia interna ela passou a ser negativa. Então quando o trabalho é positivo, a energia interna é negativa. Quando realiza trabalho, a energia interna diminui. Quando um é positivo, o outro é negativo. Quando o trabalho é positivo, realiza trabalho, a energia interna passa a ser negativa. Diminui a energia interna. Agora, se você coloca pertinho da válvula o dedo daquela panela de pressão que você está fazendo aquele mocotó ali dentro daquele feijão, você percebe que o seu dedo ele vai derreter. Por que o seu dedo derrete quando você aproxima muito? Porque vai estar muito quente. Ou seja, aí já é o inverso. Aumentou a energia interna, eu vou ter uma grande temperatura aqui. Isso é positivo para a energia interna.
Mas em compensação, quando você faz assim, você está comprimindo o gás. Quando você comprime o gás, nesse caso o trabalho é negativo, o gás está recebendo o trabalho. Se o trabalho é negativo, recebe trabalho ao aumento da energia interna. Ao aumento da energia interna. Estou mandando mensagem aqui que já está para começar lá o trabalho de vocês. Aqui eu já estou finalizando. Máquinas térmicas. Trabalho em ciclos. Então vamos revisar, vamos ficar aqui. Se vai entrar em máquinas térmicas, a gente vai ficar por aqui. Vou revisar aqui com vocês, tá? São 4 processos que nós falamos. Quais são os 4 processos? Transformação adiabática, transformação isotérmica, isométrica e isotérmica, isobárica e adiabática. São os 4 que nós temos, tá? Vamos pegar aqui nessa situação aqui em que ninguém vai variar. Ninguém será constante. Ninguém vai ser zero. Vou reformular esse slide aí. Nessa situação aqui, nenhuma energia vai ser zero. Eu vou ter calor, eu vou ter trabalho, eu vou ter energia interna. Se eu vou ter os 3, não é adiabática. Por quê? Porque a adiabática é quando o calor é zero. Eu não vou ter isométrica. Por quê? Porque o trabalho também não vai ser zero. Não vai ser isotérmica, porque a energia interna não vai ser zero. As energias vão aparecer as 3. Então só vai sobrar a isobárica, em que a pressão é constante. Esse foi o primeiro slide, em que a pressão ela é constante. E na pressão constante apareceu pressão vezes volume, né? Trabalho do povo. Lá era trabalho FD, aqui é trabalho do povo, pressão vezes volume. Aqui é como se fosse a representação da força, pressão, e aqui é como se fosse a representação do deslocamento, que é a variação do volume. Vimos, né, o processo isobárico, em que a pressão é constante. Nesse caso vai aparecer as 3 energias. Vimos também que o processo isovolumétrico, que é o mesmo volume, se eu tenho o mesmo volume, o trabalho vai ser zero. Então, se eu tenho o mesmo volume, é isométrico, o trabalho que é zero, o volume é constante, e só se o volume a variação do volume é zero e o trabalho é zero, se não tem variação do volume e o trabalho é zero, só o que vai sobrar é energia interna e calor. Uma panela que não varia o seu volume, que o trabalho é zero, que a tampa vai permanecer o mesmo, sem trabalho, ele recebeu calor, aumentando a energia interna. E se perde calor, diminui a energia interna. No processo isotérmico, em que a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero e a variação da energia interna é zero. Se a variação da energia interna é zero, no caso, se eu jogo na primeira lei da termodinâmica, eu não tenho energia interna, eu só vou ter calor e só vou ter trabalho. Nesse caso, o calor que ele vai receber é o trabalho que ele vai realizar. Todo o calor que ele recebe, tudo ele vai realizar em trabalho. Eu não vou ter variação da energia interna. As moléculas vão permanecer constantes naquele gás, naquele corpo. Se eu tenho as moléculas constantes, não variam a temperatura dela. Se a variação da energia interna é zero e a variação de temperatura é zero, não tem variação das moléculas, variação de temperatura, só vai ter calor e trabalho. Na segunda lei, a gente vai ver que é impossível você transformar todo o calor em trabalho. Isso é uma máquina perfeita. Você pega toda a energia e converte em trabalho. Isso é impossível. Mas na primeira lei da termodinâmica ainda é válido, porque não estudaram a respeito nessa época. Ainda é a primeira lei. É a única lei que eles vão de contra, é esse isotérmico aqui, que eles acreditam que na máquina isso é impossível. Você pegar todo o calor de uma máquina térmica e converter em trabalho. Mas é isso. A transformação que é impossível é a isotérmica numa máquina, em que eu vou ter, né, a variação de temperatura zero
e só vou ter apenas calor e trabalho. Adiabático é que não troca calor, só vai ter energia interna e trabalho. Só vou ter essas duas energias, mas os sinais são diferentes, porque se um é positivo, o outro é negativo. Se eu tenho a realização de trabalho, eu tenho a diminuição da energia interna. Se eu tenho recebimento de trabalho, eu vou ter um aumento da energia interna. Repare que quando um é positivo, o outro é negativo. Ok? Na próxima aula, vamos ver sobre essas máquinas térmicas aqui, como é que elas funcionam, enquanto que o professor de História ele vai contar o contexto político ali, a geografia, o contexto político e econômico, a sociologia, o social, né? Eu venho aqui mostrar para vocês como é que funcionavam essas máquinas dessa época até os tempos atuais, né? Que isso ainda é utilizado em motor de carro e de avião e de foguete, essas máquinas térmicas, ok? Então é isso aí, gente. É isso aí mais ou menos que nós vamos trabalhar em aulas futuras, essas máquinas térmicas aí. Então, gente, alguma dúvida a respeito dessa primeira lei? Basicamente foi só isso que nós falamos. Nós falamos que a primeira lei é calor, trabalho e energia interna. Essa é a primeira lei. Calor é igual a trabalho mais energia interna. E nós temos as 4 transformações. Adiabática, o calor é 0. Isotérmica, a variação da energia interna é 0. Isométrica, o trabalho é 0. E isobárica, eu vou ter as 3 energias, mas com pressão constante. Basicamente foi isso aí que nós falamos nessa aula ali. E algumas aplicações. Temos mais aplicações. Tentem fazer o módulo 2 aí, quando a gente for corrigir. Qualquer dúvida, alguma questão, sabe, professor, estou com dúvida. E aí, qualquer coisa. Nem que eu passe para vocês, mas preciso que vocês me deem. Nem que eu faça outras questões por aqui e passe o gabarito para vocês e faça apenas as mais difíceis. E faça outras questões por aqui para que vocês tenham sempre novas questões para desenvolver um melhor exercício. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Vou ter que ir para outra sala. E A luz. a luz. Fica com Deus, gente. Igualmente. Tchau, professor. Tchau. Me procure qualquer coisa, tá? Tá, pode deixar. Tchau. Tchau, Alicia. Tchau, Keide, Lícia, Nicole, Sami, Pedro. Tchau, galera. Beijo.